Morre aos 56 anos a pastora Ludmila Ferber, considerada uma das maiores cantoras gospel do Brasil. Mais de 30 milhões de doses da Janssen estão sem uso em depósito em São Paulo. E você vai ver também. Bolsonaro determina reajuste de 33% para o piso salarial de professores. Moderna inicia testes para a dose de reforço da vacina contra a variante Ômicron. Coreia do Norte dispara projétil não identificado. Pesquisadores australianos descobrem objeto giratório na Via Láctea nunca identificado. Você confere a partir de agora no Jornal Toda Hora, segunda edição. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, segunda edição. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta quinta-feira. A cantora gospel e pastora Ludmila Ferber morreu na noite desta quarta-feira. A artista de 56 anos faleceu após 4 anos de luta contra o câncer. Ela também era compositora e considerada uma das maiores cantoras do gênero. A cantora Ludmila Ferber lutava contra o câncer no pulmão desde 2018. A doença acabou se espalhando para outros órgãos do corpo. Na semana passada, a artista havia iniciado o 5º tratamento em um hospital de São Paulo. Quando falou pela primeira vez sobre a doença, Ludmila iria começar as sessões de quimioterapia e declarou que estava otimista e esperançosa. O perfil da cantora gospel e pastora nas redes sociais conta com cerca de 2,5 milhões de seguidores. A última publicação da artista foi na segunda-feira. Ela postou uma foto com um trecho da letra de sua canção, Buscar Tua Face é Preciso, Deus. Com o famoso grupo cristão musical, Ludmila gravou 8 discos. Em 96, decidiu investir na carreira solo, lançando seu primeiro álbum, Marcas. Desde então, lançou mais 12 discos de estúdio. O último foi Um Novo Começo, em 2020. Em 2007, a cantora participou do álbum Minhas Canções na Voz dos Melhores, cantando a música Eu Te Escolhi como Vaso de Honra, composta por R.R. Soares e lançada pela Graça Music. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos, vê. Mais de 30 milhões de doses da Janssen estão sem uso em um depósito aqui em São Paulo. O informe técnico do Ministério da Saúde mostra que dos 41 milhões de doses, cerca de 9 milhões apenas chegaram aos estados e municípios. O informe técnico do Ministério da Saúde esclareceu que das 41 milhões de doses, só 9 milhões e 200 mil chegaram aos estados e municípios. As quase 32 milhões de doses da vacina da Janssen estão guardadas em um galpão do governo em Guarulhos, na Grande São Paulo. Até dezembro de 2021, o Brasil recebeu 38 milhões de doses do imunizante, que faziam parte do contrato assinado em março do ano passado pela Pasta da Saúde, com o laboratório. Os outros 3 milhões vieram de uma doação do governo americano. Em nota, o Ministério da Saúde informou que alguns estados solicitaram a suspensão do envio dos imunizantes devido à saturação dos freezers e geladeiras usados para armazenar a vacina. A pasta também informou que as 31 milhões e 700 mil doses estão armazenadas no centro de distribuição e que podem ser prontamente distribuídas quando solicitadas. E o Ministério da Saúde disse ainda que criou uma secretaria para coordenar a vacinação e ações contra a pandemia e que já distribuiu mais de 400 milhões de doses. E a Anvisa alerta que não há nenhum autoteste regulamentado para uso no Brasil. Por isso, determinou o recolhimento de exames que estavam sendo comercializados irregularmente no país. Nesta quarta-feira, a Anvisa determinou o recolhimento do teste Covid Meu DNA PCR autocoleta de saliva da empresa PagMenos S.A. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que o produto não possui registro junto à Anvisa.
A agência também já proibiu a venda, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso do teste de Covid Isalab e determinou o recolhimento do produto em todo o país. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o produto não possui registro e é comercializado por empresa não regularizada. As proibições foram determinadas após denúncias. A Anvisa ressalta que até o momento não existe nenhum produto aprovado para a realização de autotestes de Covid. O Ministério da Saúde pediu a liberação desse tipo de procedimento, mas a solicitação ainda está em análise pela agência. A Anvisa pediu mais informações para poder concluir a análise e, nesta terça-feira, o Ministério da Saúde informou que forneceu os dados solicitados durante a noite. Em nota, a pasta disse que, se aprovada, a medida será mais um eixo de apoio ao diagnóstico e monitoramento da situação epidemiológica do país. As orientações ao público sobre o manuseio dos testes, conduta do usuário e notificação do diagnóstico serão incluídas na nova edição do Plano Nacional de Expansão de Testagem. A nossa equipe não conseguiu contato com as empresas citadas na reportagem. E a Anvisa deve decidir na sexta-feira sobre a liberação dos autotestes de Covid. A agência adiou a votação para poder cobrar mais dados do Ministério da Saúde. Uma das dúvidas dos diretores é sobre qual a política pública a ser adotada para os exames feitos pela população. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi internado com Covid em Goiânia. Segundo informações do hospital, ele está na enfermaria. O político já tinha sido diagnosticado com coronavírus em novembro do ano passado. Na época, a esposa dele, Valéria Perillo, também teve a doença. Eles se recuperam em casa. E o Brasil registrou o maior número de casos diários desde o início da pandemia. O país também teve mais de 500 mortes em um único dia. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 570 vítimas da Covid. Esse é o maior número desde o dia 8 de outubro de 2021. Agora são 624.413 mortes pela doença. Também foram registrados mais 224.567 novos casos de um dia para o outro. Ao todo, o país já atingiu a marca de 24.535.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 365 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com aumento de 198%. E a média móvel de casos apontou 159.887 registros por dia. O número também indica tendência de alta, e esse aumento é de 260%. Agora vamos dar uma olhada no mapa, que aponta a evolução da doença por regiões. Hoje, 20 unidades da federação indicaram alta: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. 3 estados apresentaram estabilidade: Pernambuco, Rondônia e Roraima. E somente 2 estados apontaram queda: Pará e Tocantins. Os estados de Piauí e Santa Catarina não divulgaram os dados. Agora um balanço da vacinação aqui no Brasil, que já aplicou mais de 357.132.000 doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 163.929.000 pessoas tomaram a primeira dose, enquanto 149.273.000 brasileiros tomaram a segunda dose. E a dose de reforço já foi aplicada em 43.930.000 pessoas. A Pfizer vai antecipar a nova remessa de vacina pediátrica contra a Covid-19. A entrega de 1.800.000 doses, previstas para fevereiro, vai chegar na segunda-feira. E olha só, um estudo do Hospital das Clínicas de São Paulo informou que de cada 10 crianças e adolescentes, 4 continuam sofrendo efeitos prolongados da Covid nas 12 semanas seguintes à infecção. A conclusão reforça a necessidade da vacinação desse grupo como medida preventiva e de acompanhamento dos infectados por um período maior. Ainda de acordo com o estudo, assim como os adultos, o público infanto-juvenil também pode sofrer com os efeitos da chamada Covid longa. Entre os mais sérios, a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, e a diabetes.
O Hospital das Clínicas acompanhou por 4 meses, em média, um grupo de 53 crianças e adolescentes de 8 a 18 anos que tiveram Covid sintomática. No total, 43% delas manifestaram sintomas persistentes. Entre eles, dor de cabeça, cansaço, falta de ar e dificuldade de concentração. Dores musculares e articulares, além de má qualidade de sono, também foram relatadas. Desse total, 1/4 das crianças continuou tendo pelo menos um dos sintomas após 12 semanas e foi classificada como tendo Covid longa. O estudo, publicado na revista científica Clinics, contou também com um grupo controle de crianças sem infecção por SARS-CoV-2. Ambos foram equilibrados por idade, sexo, etnia, condição social, IMC e doenças crônicas pediátricas. Mudando um pouco de assunto, o presidente Jair Bolsonaro liberou um aumento de 33% para o piso de professores. Com o aumento, o valor do piso da categoria sobe cerca de R$1.000. Bolsonaro diz que vai seguir a lei para um reajuste salarial a professores de todo o país, pagos por estados e municípios. Pela norma do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, definido pelo Ministério da Educação. Pela variação da inflação nos últimos 2 anos, o reajuste do valor por aluno devia ser de 33% em 2022. Mas governadores e prefeitos estão tentando modificar a lei e o cálculo do reajuste como forma de minimizar o impacto nos cofres de estados e municípios. O Ministério da Educação sempre estabelece em janeiro de cada ano o percentual de reajuste do piso da categoria. A correção deve ser publicada em medida provisória ainda nesta semana. Aplicando o percentual de 33%, o piso salarial nacional dos professores passa de R$ 2.886 para R$ 3.845. O valor deve passar a valer em maio. Os portos do Brasil registraram movimentação e faturamento recordes no ano passado. As cargas de contêineres e taxa de câmbio impulsionaram a receita dos terminais. Os portos de Santos, Suape e os do Rio de Janeiro bateram recorde de movimentação e faturamento no ano de 2021. De acordo com as companhias que administram os terminais, os principais fatores para esse crescimento foram a taxa de câmbio e a alta da exportação de commodities. Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, até outubro do ano passado, o setor já havia movimentado mais de 1 bilhão de toneladas de cargas, um aumento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2020. De acordo com o Instituto de Pesquisa Aplicada, o crescimento significativo na importação de insumos produtivos e a retomada de produção da indústria foram os responsáveis pelo aumento nas movimentações nos terminais portuários. O minério de ferro, que é a maior mercadoria em termos de carga no país, também teve um crescimento importante, principalmente em exportações. E veja a seguir, Moderna inicia testes para a dose de reforço da vacina contra a variante Ômicron. E ainda, pesquisadores descobrem um objeto giratório na Via Láctea. Em instantes, até já! Estamos de volta ao vivo, agora são 13h18. E olha, um terremoto atingiu a região de Tonga 12 dias após a erupção de um vulcão, seguida de um tsunami. O tremor de magnitude 6,2 foi registrado a 219 quilômetros de Pangai, a uma profundidade de 14,5 quilômetros no Oceano Pacífico. Não há alerta de tsunami até o momento. A erupção do vulcão submarino no dia 15 provocou uma grande destruição no país e um tsunami que atingiu até o Alasca. No terremoto de hoje, ainda não está claro se o impacto pode afetar a distribuição da ajuda humanitária que começou a chegar ao país.
E o Banco Central dos Estados Unidos informou que planeja elevar os juros em breve. A autoridade monetária manteve a taxa básica perto de zero. O presidente da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que um aumento ocorrerá em breve. O Comitê Federal de Mercado Aberto manteve sua taxa de juros perto de zero e declarou sua expectativa de que um aumento nessas taxas em breve seria apropriado. As taxas foram cortadas nos Estados Unidos em março de 2020 para enfrentar a pandemia de Covid-19. Ao aumentar os juros, o objetivo agora é combater a forte alta dos preços. No ano passado, a inflação nos Estados Unidos bateu um recorde desde 1982 e chegou a 7%. E agora a gente volta a falar de coronavírus. A partir de hoje, a Inglaterra suspende a maioria das restrições impostas para conter a variante Ômicron. Por lá, moradores e turistas podem abrir mão das máscaras em locais fechados ou públicos e não precisam apresentar o passaporte de vacinação. O anúncio vem em meio à pressão pela renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson. Ele havia violado as regras anti-Covid durante a fase mais dura da pandemia. A Inglaterra abandonou quase todas as últimas restrições impostas contra a variante Ômicron do coronavírus. A expectativa do governo é que a população conviva com a Covid-19 como com a gripe. Esta liberdade chega em um bom momento para o primeiro-ministro Boris Johnson, mais do que nunca enfraquecido à frente do governo pelo escândalo das festas que violaram as regras anti-Covid. No Twitter, o líder comemorou a retirada das restrições, mas destacou que a pandemia ainda não acabou. Depois de retirar há uma semana a recomendação de trabalhar em casa, a Inglaterra se livra agora de outras restrições introduzidas em dezembro. Entre elas está a suspensão da obrigação de usar máscara em ambientes fechados ou locais públicos e do passaporte de vacinação para eventos com grande público. Os moradores de casas de repouso também vão poder receber um número ilimitado de visitantes a partir de segunda-feira. Se testarem positivo para o coronavírus, o isolamento vai durar menos tempo. Em Londres, o uso de máscaras continua sendo obrigatório nos transportes públicos e algumas redes de lojas e supermercados pediram que os clientes continuem usando o item de proteção nos estabelecimentos. E a Alemanha bateu mais um recorde no número de casos de Covid desde o início da pandemia. De acordo com o Instituto de Controle e Prevenção de Doenças do país, foram 203.136 testes positivos em 24 horas. Quase 70 mil casos a mais do que no mesmo dia da semana anterior. Cerca de 72% da população adulta está completamente imunizada, mas as autoridades já debatem impor a vacinação obrigatória no país. O laboratório Moderna iniciou os testes para uma dose de reforço da vacina contra a variante Ômicron. O anúncio chega depois que suas concorrentes, a Pfizer e a BioNTech, começaram a fase de testes clínicos para um imunizante também direcionado à nova cepa. Vão participar dos testes 600 adultos. Metade já recebeu 2 doses da vacina Moderna há pelo menos 6 meses e a outra metade recebeu as 2 doses iniciais mais o reforço já autorizado. Assim, o reforço voltado para o Ômicron será avaliado tanto como uma terceira quanto uma 4ª dose. A empresa também relatou resultados sobre a eficácia de seu reforço geral. 6 meses após a injeção, os níveis de anticorpos neutralizantes contra a nova cepa caíram 6 vezes em relação ao pico observado 29 dias após a vacinação, mas permaneceram detectáveis em todos os participantes. O anúncio da Moderna chega um dia depois que suas rivais Pfizer e BioNTech disseram que começaram a fase de testes clínicos para um imunizante direcionado ao Ômicron. A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado nesta quinta-feira. De acordo com o regime, o país quer retomar testes com armas nucleares de longo alcance. A Coreia do Norte realizou seu 6º teste de armas este ano. Os militares sul-coreanos informaram sobre o lançamento de um projétil não identificado no Mar do Leste, em referência ao Mar do Japão.
A última vez que a Coreia do Norte testou tantas armas em um mês foi em 2019, após o colapso das negociações entre o líder Kim Jong-un e o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pyongyang disparou 2 mísseis de cruzeiro e realizou pelo menos 4 testes de armas adicionais este mês, incluindo 2 mísseis chamados de hipersônicos em 5 e 11 de janeiro. Na semana passada, o regime norte-coreano sugeriu que retomaria seus testes de armas nucleares e de longo alcance, suspensos desde 2017. Uma tempestade de neve que já havia caído em Atenas e Istambul chegou nesta quinta-feira às ruas de Israel e da Cisjordânia. Segundo os serviços meteorológicos, a neve atingiu cerca de 20 centímetros em Jerusalém. Na manhã desta quinta, ainda havia vestígios dela em vários lugares para o deleite dos habitantes, que desafiaram as temperaturas nórdicas e saíram às ruas para ver a neve. A tempestade bloqueou estradas em Israel, causou o fechamento de escolas e a suspensão dos transportes públicos para evitar acidentes. A polícia mobilizou limpa-neves para liberar as estradas. Na Cisjordânia ocupada, também tingida de branco em algumas partes, a autoridade palestina anunciou o fechamento de escolas e alguns serviços para prevenir acidentes. Um carro que pode se transformar em uma pequena aeronave foi aprovado em testes de voo na Eslováquia. O carro voador, batizado de Aircar, recebeu uma certificação por autoridades de transporte da Eslováquia após completar 70 horas de testes rigorosos de voos e aterrissagens. Os voos foram compatíveis com os padrões da Agência Europeia de Segurança da Aviação. O veículo, equipado com um motor BMW, funciona com gasolina comum e pode se transformar em uma aeronave em pouco mais de 2 minutos, capaz de voar a uma altitude máxima de 18 mil pés, o que equivale a 5 quilômetros e 400 metros. De acordo com a empresa responsável pelo projeto, no futuro, o Aircar poderá substituir os helicópteros e garantir mais segurança aos voos. Bem inovador, né, Dani? Muito inovador. Ainda tem mais um VTzinho antes da gente encerrar. Que bacana. Pesquisadores australianos descobriram um objeto giratório na Via Láctea, que eles dizem ser diferente de tudo que os astrônomos viram até hoje. Vamos conhecer. Made entirely of neutrons, a neutron star. O objeto, detectado por um estudante universitário que trabalha em sua tese, libera uma enorme quantidade de radiação eletromagnética 3 vezes por hora. É tremendamente excitante encontrar uma classe inteiramente nova de objetos, isso é incrível. Na minha vida descobri um pulsar, uma radiogaláxia, fiz grandes pesquisas no céu e encontrei todo tipo de coisas interessantes, mas eram todos tipos conhecidos de objetos. Esta é a primeira vez que encontrei algo completamente inesperado que ninguém teria sequer pensado que seria capaz de produzir esse tipo de emissão. A astrofísica liderou a pesquisa após a descoberta do estudante usando um poderoso telescópio no interior da Austrália. Existem outros objetos no universo que ligam e desligam, como os pulsares, mas Natasha apontou que a frequência de 18,18 minutos é algo nunca observado antes. A equipe agora está trabalhando para entender o que representa a descoberta. Ao revisar anos de dados, os pesquisadores conseguiram estabelecer alguns fatos. O objeto está a cerca de 4.000 anos-luz da Terra, é incrivelmente brilhante e tem um campo magnético extremamente forte. Mas há vários mistérios a desvendar e os especialistas vão procurar outros objetos desconhecidos no universo. Para a astrofísica, mais detecções dirão aos astrônomos se este foi um evento isolado ou uma vasta nova população que ainda não tinha sido notada. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Daqui a 20 minutinhos tem mais informações com a Juliana Dariva. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã. Até mais.